Economia e Negócios, com Abdo Filho. E Abdo, bom dia. Fernanda, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, tudo bem? Tudo bem, por aí? Tudo ótimo, graças a Deus, não podemos reclamar. É isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas últimas medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos em relação ao tarifaço de produtos brasileiros capixabas, né? Vamos embora, Fernanda. É uma notícia que saiu na quinta-feira à noite, né, no meio do feriado da Consciência Negra, e uma notícia importante para o Brasil e muito importante para o Espírito Santo, porque pega, Fernanda, por exemplo, o café, né, que é o principal produto do nosso agronegócio. Então, assim, o café, que lá em abril tinha taxação normal para chegar nos Estados Unidos, e aí foi a 10%, né, em abril, naquele primeiro anúncio, e depois chegou a 50%. E aí você ficou numa desvantagem muito grande em relação, por exemplo, ao Vietnã, que é o nosso grande concorrente no Conilon, aqui em relação ao Espírito Santo, né? E aí, Fernanda, o Vietnã, só para você ter noção, é 0% de tarifa, enquanto que o Brasil estava com 40% de tarifa. Então você imagina, você mandava $100, partiu $100 aqui do Brasil, chegava lá a 140, enquanto que o Vietnã chega lá a $100. Então você tinha uma questão complicada ali. Então, com a volta aos padrões normais de tarifa, o Brasil volta a ser competitivo. O café é o principal produto do nosso agronegócio, tá? Em 60 mil propriedades do Espírito Santo. Então, essa é uma importantíssima notícia para o Espírito Santo. Mas só que não para por aí, porque você também tem a pimenta, que vem crescendo muito no agro do Espírito Santo. Nesse pacote também está o gengibre, nesse pacote também está frutas, e entre elas, por exemplo, o mamão. Então, Fernanda, para resumir, é uma excelente notícia para o Espírito Santo. Lembrando que a gente tinha, aí já de uma decisão de lá de trás, celulose fora, minério fora, petróleo fora, um pedaço do setor de rochas, né, o quartzito fora da tarifação. Então, assim, você já tem um contexto agora, dia 25 de novembro, muito melhor do que você tinha de expectativa, por exemplo, no final de julho. Né? Então, esse é um dado importante. Agora, Fernanda, a gente precisa ter algumas questões ainda que precisam ser solucionadas. Dentro da indústria do café, dentro da cadeia cafeeira, o solúvel ainda está tarifado. E o Espírito Santo hoje abriga algumas das maiores empresas de café solúvel do Brasil. Estão aqui OFI, de Singapura, Cacique, que foi comprada pela Dreyfus, francesa, a Real Café, que é do Grupo Tristão, aqui do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem um parque grande de produção de café solúvel. E os Estados Unidos são um grande comprador de café solúvel. E, de novo, o Vietnã, que é um grande produtor, né, de solúvel também, não só de café verde, Conilon, ele tem uma tarifação melhor que a nossa. Então, a gente precisa negociar isso daí, porque o nosso café solúvel, o Espírito Santo é um grande produtor de café solúvel, tem um grande parque fabril, está em desvantagem. Outra desvantagem, Fernanda, o setor de rochas. Como eu te falei, o quartzito está fora, mas os granitos ainda estão sendo tarifados, os mármores. Então a gente precisa resolver essa questão, né? Precisamos continuar na mesa de negociação. 80% do setor de rocha, da indústria de rocha do Brasil está aqui no Espírito Santo. E para terminar, os pescados, né? É uma cadeia menor, mas é muito importante aqui para o Espírito Santo, tem um enorme valor agregado. Também estão fora dessa redução das tarifas. Então, assim, tivemos uma boa notícia, uma ótima notícia, eu diria, na quinta-feira à noite, com o anúncio lá do governo Trump. Mas ainda precisamos solucionar algumas questões para a gente se dar como vitorioso, né, Fernanda? Então, assim, tem trabalho pela frente ainda. É isso. Ô Abdo, sim, tem gente que está comemorando e tem gente que diz que está faltando, né? É uma lista que precisa ainda de ser fechada. É aquela história, né, Fernanda? Lá em agosto, né, quando o café, por exemplo, estava ainda tarifado, o setor de
sei lá, tinha setores que estavam comemorando. A celulose, por exemplo, que achava que ia ser tarifada. 50% da produção de celulose aqui do Espírito Santo vai para os Estados Unidos. Então, era uma situação complicada. Então, assim, sempre você tem essa questão dos vitoriosos e dos não vitoriosos, né? Mas onde que eu quero chegar é que a gente precisa ainda brigar forte, porque a gente tem questões ainda a serem solucionadas. Você vê a questão do aço, por exemplo. O aço, o Trump tem uma questão de proteger a indústria siderúrgica dos Estados Unidos. Então, tem uma tarifa de 50% generalizada, inclusive aqui para o Brasil, em cima do aço. Lá atrás, a tarifação de 50% de agosto, né, a tarifação exclusiva para o Brasil foi retirada em cima do aço. Só que o aço no todo, inclusive o do Brasil, está onerado em 50%. Então é outro tema que a gente precisa discutir. E o Espírito Santo é um dos maiores produtores de aço do Brasil, né? A ArcelorMittal está aqui dentro. Então, assim, você tem várias nuances, várias questões aí que precisam ainda ser solucionadas em relação a essa questão do tarifaço dos Estados Unidos. Teve muita vitória, tá? Teve muito avanço. É isso. Mas ainda há questões a serem solucionadas. Obrigada, Ábido. Até terça. Até terça, Fernando. Beijo para você e para os ouvintes. Tá Beijo. Bom?